Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tatiana Benites, que é mais uma sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que se chama O Cativo. É um filme que vai trazer para a gente uma reflexão sobre a vida de Miguel de Cervantes. Então a gente vai trazer um pouquinho aí dessa realidade espanhola para que a gente consiga refletir um pouquinho, apesar do filme não ser fiel à sua biografia, né? Eles ficam muito mais na parte de um romance, que a gente nem sabe se realmente foi dessa forma, mas é um filme bem interessante para fazer a gente refletir sobre muitas coisas. Então, hoje a gente vai falar sobre o cativo, mas antes da gente começar a falar, eu quero agradecer você que está assistindo a gente aqui do YouTube, Tatiana Benites, está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. E se vocês estiverem nesses outros canais, deixa o like de vocês nesses outros canais onde vocês estão e quando vocês puderem, manda uma mensagem para a gente. Vocês podem mandar através da rádio, através da TV, através do canal do YouTube. E se você puder, te peço um favor, entra no canal Tatiana Benites no YouTube para fazer o nosso canal crescer. Curte os nossos vídeos, segue a gente no canal e deixa pra gente ali o seu comentário. Quanto mais comentários vocês deixarem, melhor para o nosso canal. Tá bom? Agora, feito o convite, vou chamar para vocês aqui o nosso amigo Damião para falar da nossa ficha técnica desse filme. Damião, com você. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham mais uma sessão Pipoca Espiritual. Gratidão a todos vocês, gratidão a Tati. 5 anos, gente. Já tem mais de 5 anos que estamos juntos, trazendo a sessão Pipoca Espiritual, tantos e tantos filmes, séries, animações, desenhos. É aí a gente contando, trazendo o lado espiritual de tantos e tantos trabalhos. Trabalho esse idealizado por Tatiana Benites, e aí ela me convidou, me deu essa grata oportunidade de estar aqui junto com ela, fazendo parte desta sessão Pipoca Espiritual. Hoje, O Cativo, data de lançamento 12 de setembro de 2025, na Espanha, onde Tatiana Benites está. O diretor, Alejandro Amenábar, 2 horas e 14 minutos de duração. É uma aventura em O Cativo. Isso les levam ao ano de 1565, o jovem Miguel de Cervantes, o futuro escritor, autor de Dom Quixote, é ferido numa batalha naval e capturado como prisioneiro em Argel, em seu retorno para a Espanha. Sem saber que seu destino é a morte em território argelino, Cervantes encontra refúgio na arte, na ficção e na contação de histórias. Esperando que seu resgate seja pago, as incríveis e fascinantes narrativas do artista estabelecem esperança dos companheiros de prisão e atraem a atenção do misterioso e temido governador de Argel. Em meio aos conflitos que florescem entre seus desesperados parceiros de cela, Cervantes passa a orquestrar um plano ambicioso e arriscado de fuga. É uma verdadeira aula de literatura, uma jornada sobre poder, criatividade e sobrevivência, né, Tati? O filme é bem interessante, tem umas partes ali que a gente vai parar para pensar sobre alguns aspectos da vida dele, mas antes da gente começar a analisar e fazer a nossa análise espiritual aqui do filme, vou colocar a nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente já passou nossa vinheta, a gente pode começar a fazer a nossa análise espiritual desse filme. Então, como eu falei ali no princípio, esse filme vai falar da história de Cervantes, mas ele vai ficar naquela coisa mais romanceada ali, do romance dele com o Barra. E
vão falar muitas coisas, vão ter muitas coisas que a gente nem sabe se realmente isso existiu dessa forma, né, de fato, na história de Cervantes. Mas a gente sabe que sim, existiu essa pessoa, esse personagem na sua vida. Bom, dentre as coisas que a gente vai aqui comentar, essa história ela faz a gente refletir um pouco sobre a questão do poder, a questão da autoridade, porque hoje em dia a gente está passando por uma fase cheia de guerras, cheia de guerras de poder, de egos inflados, de pessoas que chegaram num poder, e não estou falando só de poder político, das guerras e tudo mais, mas assim, são exemplos, pessoas que chegam a uma certa autoridade na vida, que pode ser a autoridade de ser pais, a autoridade da paternidade, da maternidade, de um professor, de um empresário, de um cargo, de um diretor, de um gerente, de um líder religioso, um político, qualquer figura de autoridade, né, que esteja ligado aí a nós ou às pessoas que a gente conhece, como é que essas pessoas utilizam essa autoridade? No capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que ele vai falar sobre ser superior e inferior, né? E ali ele fala do uso da autoridade, que nós seremos cobrados. Por quê? Porque não é para todo mundo que Deus dá a oportunidade de ter autoridade, né? Então, quando nós temos essa autoridade, foi porque nos foi concedida. Mas isso não é uma propriedade nossa, porque ela pode ser tirada de nós a qualquer momento. Então, quando a gente assiste um filme no qual as pessoas estão presas por causa da sua escolha religiosa, a gente vê o uso da autoridade que foi feita por determinadas pessoas, onde elas podem matar, podem torturar, podem fazer o que elas quiserem com pessoas que não pensam como elas ou não têm as suas mesmas crenças. E no Evangelho, nessa parte, seres inferiores e superiores, ele faz a pergunta, ele fala assim, quando a gente chegar no plano espiritual, Deus vai perguntar, o que fizeste com a autoridade que eu te dei? E da mesma forma também ele fala da riqueza, o que fizeste com a riqueza que eu te dei? Você conseguiu ajudar outras pessoas? Por quê? Por que se dá essa autoridade? Porque se concede a essa pessoa a oportunidade de ajudar as pessoas que estão abaixo delas naquele momento. Então, por que nós temos a autoridade dos pais? Porque os filhos precisam dessa autoridade para crescer. Então, é tão importante quando a gente consegue verificar a autoridade e como a gente faz o uso delas em professores, em pessoas que a gente considera importantes. Então, será que realmente essa pessoa está fazendo bom uso dessa autoridade? Será que realmente o tempo todo ela está fazendo bom uso? Então, esse filme me fez pensar no uso do poder e da autoridade, e ainda vivendo essa turbulência que nós estamos vivendo nesse momento, né, com a questão de guerras eminentes e guerras já acontecendo aí, né? Então, me fez refletir muito sobre isso. E aí, pegando o capítulo 17, que nos ajuda a pensar que, ok, estamos aqui para crescer, estamos aqui para aprender, não somos perfeitos ainda, mas um dia seremos, e fala desse uso da autoridade. De repente a gente vem aqui assistir o Cativo e fala, olha só, nada é por acaso, né? As reflexões estão aí
nessa direção, né, Damião? Olha, a gente falando do poder, são muitas e profundas as reflexões do poder sobre um outro ser humano, né, Tati? E aí a gente vai acompanhando também no filme, né? É triste quando a gente vê um padre Bianco que usa todos os métodos, né, como mentira, dissimulação, para perseguir e tentar condenar Cervantes por ciúmes, né? E 2000 anos antes, o ser humano, apesar de imensa evolução tecnológica, mantém os padrões éticos morais similares desde sempre. Tati, é o egoísmo, como é grande essa chaga da humanidade. A ilusão do poder, o homem escraviza outros homens, explora-os, engana-os. Na ilusão do poder, o homem almeja conquistar territórios e outros países. Ai, Tati, é a ilusão do poder, quando o verdadeiro poder e o poder interior é o poder do amor, é o poder da serenidade, do entendimento, da compreensão, da aceitação mútua, do bem-estar interior, né, Tati? Exatamente, né? A ilusão do poder, né? Essa escravidão que às vezes a gente fica, né? Que é do nosso subconsciente, né? Porque a gente acha que tem poder, que tem tudo, que tem as pessoas nas mãos, que pode controlar as pessoas, que pode controlar a mente. E aí o Damião falou de um outro personagem, na questão do padre, que são as escolhas, né? Eu acho que esse filme fala muito de escolha. Todos nós temos escolhas, a gente tem direito à escolha, a gente pode escolher um lado ou outro, a gente sempre tem escolha, gente. Ai, mas se não fizesse isso, ia morrer. Tá, mas você tem a escolha de fazer ou não fazer. A consequência da sua escolha pode ser morrer, né? Ou ficar preso o resto da vida, ou pagar por uma coisa que você nunca fez. Mas você tem escolhas. Gente, lembra que a gente sempre tem escolhas e a gente tem o livre-arbítrio. E nessa história, a gente vai ver pessoas que são ali cristãs. Por quê? Por que essas pessoas estão ali presas, né? Elas estão ali encarceradas porque existem os mouros, naquela época se chamava assim, né? Os muçulmanos, e eles são contra o cristianismo, então não se pode ser cristão nessa época e tudo mais, e daí essas pessoas são presas ali nas mesquitas, né? E então eles estão presos ali no local, vigiados o tempo inteiro, e eles têm a oportunidade de ser libertados se eles se converterem como muçulmanos e negarem a religião católica, o cristianismo. Então, alguns deles se corrompem e falam, bom, eu me converto a partir de agora e eu vou seguir vocês e tudo mais. E daí eles são libertados. São pessoas que são libertadas. Então, o que acontece? Muitas das pessoas que talvez não queriam essa situação acabam, sim, se convertendo, se corrompendo para conseguir sair dessa situação ruim. Porque ali eles passam fome, porque ali eles sofrem, eles têm que dormir no chão e um montão de coisas, né? E, claro, existem também os padres, né? Os curas, os padres, os religiosos, né? E eles também estão ali e tem seus valores, os valores cristãos, né? E eles julgam as pessoas que falam, não, eu vou me converter para ser livre. Nós temos escolha, gente. A gente tem a escolha de mentir, a escolha de se converter e ser livre, entre aspas também, vamos colocar as aspas aí, porque daí você também fica refém de um outro sistema, né? Mas nós temos o livre-arbítrio.
Então, nós temos escolhas? Nós temos escolhas. A gente pode escolher ficar ali e continuar com os seus valores e dizer, não vou negar o cristianismo, jamais vou continuar preso. Ou pode ser que você pode conseguir sua liberdade, mas tendo que negar o cristianismo. Então, essa questão das escolhas também me faz refletir um pouco, né, que espiritualmente ali, nós temos que fazer escolhas o tempo todo. O tempo todo a gente tem que fazer escolha. Eu vou ou não vou, eu troco de emprego ou não troco, eu saio com essa pessoa ou não saio, eu continuo esse relacionamento ou não continuo, eu conto a verdade pro meu chefe ou não conto a verdade pro meu chefe, tá? Então, eu falo sobre a enfermidade que eu estou passando ou não falo, porque senão eu vou perder meu emprego. Então, uma série de coisas que a gente precisa passar na nossa vida que a gente precisa escolher que lado ficar. E isso não significa que eu deixe de apoiar uma pessoa para apoiar a outra. Às vezes, a gente está se corrompendo ou fazendo ceder para conseguir sair de uma situação. E com isso a gente é julgado o tempo inteiro por todas as outras pessoas. Nós somos julgados por nós mesmos, primeiro, e também julgados pelas pessoas que estão de fora. Olha só, a Tati falou que não ia fazer tal coisa e fez. Falou que não ia fazer vídeo falando do cativo e tá falando, né? Olha só. Então, o tempo inteiro a gente está sendo julgado. As escolhas, né, que a gente leva para a vida, e daí a gente tem as consequências das nossas escolhas, né, Damião? Sim, né? E aí a gente acaba pegando do caminho do filme, né? Miguel de Cervantes ele percebe rápido, ele entende rápido que resistência direta só em curto tempo de vida, né? Aí o que acontece? O personagem passa a negociar pequenos espaços, né, de autonomia, sempre medindo até onde pode ir, sem provocar punições coletivas, né? Pensando ali muito antes de agir, recua quando necessário, mostrando ali que o sistema funciona à base de medo, prazos, castigos exemplares, e isso basta para manter o controle. O filme observa como alguém aprende a sobreviver dentro de limites impostos, negociando cada passo, né, como se fosse provisório. E, ao final, o que fica não é uma sensação de vitória ou derrota, né, mas de tempo ganho. Né? E ali a gente vai lembrar também mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, reconciliem-se o mais rápido possível com os seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho. E Jesus recebeu no Calvário uma coroa de espinhos dolorosas e cruéis da humanidade. Perdoou-os e pediu perdão ao Pai por nós. E nos deu em troca o caminho, a verdade e a vida. O mínimo que podemos fazer agora é seguir o seu exemplo. E o filme também fala, né, Tati, de criatividades. Miguel de Cervantes preso é o quê? Contar histórias criativas, Tati. A gente não podia falar de Cervantes se a gente não falasse dessa parte da literatura, né? E é interessante a gente ver como ele adquiriu, né, esse know-how, né, esse repertório dele, porque esse tempo todo ele teve que ficar preso muito tempo, e ali ele começou a ler o que tinha para fazer ali, né? Então ele ficou lendo, adquirindo ali conhecimento, leu tudo que ele podia, e quanto mais a gente se alimenta de cultura, de histórias, né, mais a gente pode usar a nossa criatividade. E ele começou a usar e descobrir esse talento que ele tinha, que era de contar histórias. E então ele começou a criar histórias para aquelas pessoas que estavam ali presas com ele, qual era o passatempo que eles tinham ali. Então eles tiravam uns momentos para ele ficar contando histórias, e ele começou a criar um romance ali, uma coisa, né, uma história que talvez ninguém sabe de onde ele tirou,
E daí isso traz o interesse tanto dos cativos, né, das pessoas que estavam presas ali com ele, tanto do Barras, né, que era a pessoa que estava mantendo eles presos ali, né, era o líder. E isso causa esse interesse nas histórias. E daí, se a gente for ver, analisar um pouquinho mais friamente a questão de contar as histórias, né? Para ele, foi um ato de sobrevivência. Ele começar a contar histórias, a começar a criar, a usar da criatividade dele para viver ali. Porque com isso eles conseguiam ter uma atividade diferente. Ele conseguiu muitas coisas através dessa criatividade dele, conseguiu liberdade, né, de ir e vir, de sair do lugar onde ele estava, para conseguir, porque ele contava histórias também para o líder que estava lá, o mantendo preso. Então, isso causou um interesse em outras frentes. E ele conseguiu ficar muito conhecido entre todos, dentro e fora, né, de lá. Então, quando a gente conta histórias, e é por isso que eu gosto, e é por isso que eu resolvi criar esse programa, né, o Damião falou, né, mais de 5 anos que a gente está fazendo o programa, e eu criei esse programa para falar de histórias que a gente escuta, e o que a gente pode aprender com essas histórias. Então, a gente assiste filmes, a gente assiste séries, o que a gente faz com essas informações? O que a gente aprende com isso? O que a gente aprende quando alguém vem e conta a sua história pra gente? Quando algum amigo seu, uma pessoa desconhecida, vem e conta uma história pra gente, o que a gente aprende com isso? Então, a gente está para aprender um com o outro. E na história do filme O Cativo, que é o filme que a gente está falando agora, é tudo isso, né? E é daí que nasce Miguel de Cervantes, porque ele lê muito, ele começa a criar muito, e isso faz com que ele consiga ter essa voz. E a gente lembra de Milton Erickson, que falava que as histórias podiam modificar as nossas células, podiam modificar o nosso consciente, a nossa forma de pensar. Olha só que poderoso é a gente contar uma boa história para alguém, né? Você não acha, Damião? Sim, estamos aqui também, né? Esse contar histórias, como faz parte até de toda essa nossa programação, é aquilo que eu sempre insisto com você, amigo ouvinte, telespectador, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. A Tati criou todo esse trabalho e agora a tua partezinha vem fazer parte, acompanhando todas essas histórias, né? E vale também lembrar, quando a gente fala de criatividade, né? Do livro O Espiritismo na Arte, Leon Denis diz, né, sugere que a arte e a criação, quando inspiradas pela espiritualidade, elevam a alma e revelam a beleza da criação divina, né? Criatividade que é vista como uma manifestação do espírito, uma reflexão da capacidade divina que cada ser humano possui. E os espíritos estão em constante evolução, e a criatividade pode ser vista como uma expressão dessa evolução, à medida que os espíritos desenvolvem novas habilidades e conhecimentos ao longo das suas múltiplas existências. A criatividade também, o meio de desenvolvimento moral e intelectual. Criar algo novo pode ser um processo de autoconhecimento e crescimento pessoal, permitindo ao espírito expressar suas habilidades e aprender com suas escolhas. E ali o filme fala da homossexualidade, né? E aí fica para mim também, né, Tati? Eu me lembrei da Síndrome de Estocolmo, que é uma resposta psicológica, na qual vítimas de sequestro, abuso ou situações de intenso medo desenvolvem laços emocionais, empatia ou sentimentos amorosos pelos seus agressores. É considerada uma estratégia inconsciente de sobrevivência, onde a vítima racionaliza os agressores, sente gratidão por favores mínimos e pode até defender o algoz. Não temos, portanto, como saber até que ponto havia atração pelo seu sedutor, o senhor, ou até que ponto havia apenas a necessidade de sobreviver.
não ser morto ou mutilado, como ele viu acontecer em inúmeros de seus companheiros. E também nos cabe, né, Tati? O Evangelho segundo o Espiritismo, não julgueis para não serem julgados. É um alerta contra a soberba de nos acharmos superiores, né, Tati? A gente não pode julgar as pessoas pelas escolhas que elas fazem, né? Vamos lembrar que a homossexualidade não é uma escolha, né? A pessoa, o nosso espírito não tem sexo e a pessoa pode ser homossexual, ela pode ser heterossexual e tudo bem, porque o espírito não tem sexo, né? A questão, eu acho que o principal do filme não é essa, é a questão da escolha dele querer ficar ou não, né? Dele se subordinar a algumas coisas porque queria ou porque estava sendo obrigado pela situação. E daí a gente tem um final onde ele tem a escolha que ele faz, que não falarei aqui para vocês, porque vale bastante a pena você assistir esse filme, mas pega essa que o final ele escolhe se ele continua ou se ele não continua vivendo aquela situação que talvez possa ser algo como síndrome de Estocolmo, talvez, né? Não saberia dizer para vocês se sim ou não. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas é algo também que pode ser, também é uma suposição, né? Mas eu acho que a parte mais importante, mais interessante do filme são essas reflexões sobre pessoas que têm as oportunidades de fazer as escolhas delas, por mais que sejam escolhas muito difíceis, escolhas que vão gerar ruído dentro de nós mesmos, né, e contra os nossos valores, ou a favor, mas, por exemplo, existe ali a figura de um padre, né, ou de uma pessoa religiosa que está ali e fala, não vou me corromper, jamais farei isso, jamais negarei Jesus e tudo mais. Não faz isso, mas vai delatar o amigo do lado, vai fazer mal pro outro, vai falar mal do outro. Então, gente, vocês acham que isso aí é coerente também com o cristianismo? Não sei, fica aí a questão, vou deixar para vocês. Porque eu acho que no evangelho não é bem essa compreensão que a gente tem do cristianismo, né? Se a gente tem que ser cristão, eu acho que tem que ser dentro de todas as vertentes que a gente está vendo. Como a gente fala, como eu sempre falo, né? A gente viver o evangelho. Não é só saber o capítulo do Evangelho que fala sobre isso, não é só você saber a pergunta do Kardec, número 157 da pergunta, não sei das quantas. Não sei, gente, não sei, mas saber pelo menos a vivência disso, né? Como você vive isso. É o mais importante, como você praticar, viver o Evangelho é mais importante do que você falar, porque, gente falando coisa bonita, tem de monte, hein? Agora, e fazendo, e seguindo tudo isso, errar, gente, a gente vai errar. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, né? Não estaríamos aqui. Estamos aqui para aprender. De alguma forma, a gente está aqui para aprender. No entanto, porém, sobretudo, todavia, né? A gente precisa fazer. Não é só falar, ler um livro, falar bonito, porque a gente precisa colocar em prática, que é o mais importante. É isso, gente. A gente acabou o nosso tempo aqui, acabou o nosso tempo do nosso programa, mas sexta-feira que vem tem mais, semana que vem a gente está aqui para falar de um novo filme, de uma nova série, ou desenho, ou documentário, e a gente aceita sugestões também. Coloca aqui a sua opinião, as sugestões de vocês, que a gente talvez fale aí do filme que vocês quiserem que a gente fale aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais.
Tchau, tchau.